Na noite dessa terça-feira, o Jornal Nacional da TV Globo recebeu o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro. Ele foi o segundo presidenciável a ser entrevistado pela dupla William Bonner e Renata Vasconcelos. Caio, muito bom dia. Vamos lá começar esse papo aí, sabendo aí em detalhes o que se passou durante essa entrevista. Eu tive a sensação, assistindo a entrevista, do mesmo jeito que eu tive em 2014, o 7-1 Brasil e Alemanha, lembra, Vini? Lembro. Eu acho que foi um 7-1, rapaz. Pra quem, Caio? Eu vou falar como é que foi a entrevista e cada um tira a sua própria conclusão. Bom, o Bolsonaro começou sendo questionado sobre a questão da família dele na política. A Renata Vasconcelos fazendo uma referência, um paralelo a isso, ao fato dele se colocar como novo, sendo que ele já está há 27 anos na política e age como os demais candidatos. E ele respondeu falando que o diferencial dele dos filhos é de que eles não estão envolvidos em escândalo algum, nunca estiveram. Aliás, ele é o único deputado mencionado no Mensalão e na Lava Jato como o único que nunca pegou dinheiro. A Renata Vasconcelos insistiu, falou, bom, mas o senhor tem auxílio moradia e tal, só abriu mão quando foi questionado. O que o senhor tem de diferente dos demais, sendo que o senhor só abre mão, só volta atrás do que deve quando é provocado? Aí o Bolsonaro veio e, pum, jogou pro gol, fez o primeiro na caixa. Falou o seguinte, bom, peraí, mas isso está na lei. Assim como vocês, jornalistas aqui da Globo, que recebem pelo sistema PJ, como pessoa jurídica, não está contratado no sistema CLT, para quem não liga muito o nome à pessoa, ou seja, não tem uma carteira assinada, é contratado como se fosse uma empresa. Tá na lei, ele usa isso como exemplo, tá na lei. Aí o Bonner disfarçou, já mudou de assunto. Ele falou o seguinte, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o Paulo Guedes. O senhor não corre o risco de ficar refém dele, que será o provável ministro da Fazenda, no caso do Bolsonaro entrar? Bolsonaro virou e falou, bom, usou aquela alusão a casamento, olha, a gente tá se namorando há bastante tempo. Aí o Bonner insistiu, mas e se der ruim, vocês brigarem, não sei o que? Ele falou, bom, eu sou casado, fui casado, você também, nós dois somos separados. Pum, fez o segundo gol. Virou e falou, Bonner, você casou querendo separar? Eu também não, então isso pode acontecer e tal. Mas ninguém tá preparado para isso, ninguém planeja isso. Se acontecer, paciência. Aí seguiu o jogo. Que mais? Foi questionado sobre a homofobia. Falou que a homofobia não pertence a ele. A Renata Vasconcelos insistiu, bom, mas o senhor só dá declarações homofóbicas, como é que você explica isso? Aí nesse momento rolou uma parte muito engraçada, porque ele falou, bom, eu não sou homofóbico. Aí ele levantou um livreto e falou, essa aqui é a cartilha gay. Aí começou a olhar pra câmera, que focava bem de frente a ele. E nessa hora que ele levantou o livro, ele falou, pais, tirem as crianças da sala. O Bonner entrou em desespero e falou, não mostra, não abaixa, pelo amor de Deus, não seria delicado. Ele falou, não, mas isso aqui tá nas escolas, deixa eu mostrar o que esse livro traz. É aquela cartilha gay, pra mostrar que ser gay é legal e tal, segundo a visão do Bolsonaro. O William Bonner e a Renata Vasconcelos não deixaram ele mostrar, e aí rolou um momento que parecia de escola, o Bonner assim, deixa o livro aqui comigo. Aí o Bolsonaro, não, eu não vou mais mostrar, então tá tudo certo e tal. Me dá o celular aqui até o final da aula, eu te devolvo. Ele foi questionado, exato. Ele foi questionado também sobre a questão da violência na favela e as declarações que ele deu já no sentido de que violência se combate com mais violência. Foi apertado sobre isso e ele foi bastante firme, ele manteve a posição que ele sempre teve, falando o seguinte, violência se combate com mais violência. A gente tem que ter armamento mais forte que os bandidos e tal, não é indo lá e pedindo com licença que você vai resolver o caso. O general Hamilton Mourão andou dando declarações de que se o governo por si só não resolvesse as questões de corrupção e tal, e crises políticas, o próprio exército teria que tomar essas medidas. E o Bonner falou, Bolsonaro, que medidas seriam essas que seu vice anda falando? O Bolsonaro mitou aí, na minha visão, ele falou, olha, ele deu um alerta, eu acho que ele tem coragem de falar isso sim, a gente sabe que os políticos não fazem nada, tal coisa, babá. E aí o Bonner retrucou e falou, bom, mas a gente sabe que você está falando sobre golpe militar, a história, os historiadores sérios falam que em 64 houve um golpe. Aí o Bolsonaro virou e falou, deixa os historiadores para lá, eu fico com o Roberto Marinho. Aí mencionou, inclusive, um trecho longo, decorado, de um editorial que o Roberto Marinho escreveu no Jornal Globo em 1984, falando assim, nós apoiamos a Revolução Militar, porque era o melhor para o país e tal e coisa, tava muita corrupção. Ele mencionou um trecho, fez uma aspas ali do Roberto Marinho. Para mim, esse foi o ponto alto da entrevista, porque ele termina de citar o Roberto Marinho jogando a pergunta. Aí eu pergunto para você, Bonner, Roberto Marinho foi um ditador ou um democrata? O Bonner foi salvo pelo gongo, bem, porque nessa hora que o Bolsonaro perguntou,
acabou o tempo dele, do Bolsonaro. E aí o Bonner falou, olha, desculpa, eu não posso te responder, meu amigo, olha pra câmera e você tem 1 minuto pra falar o Brasil que você quer. Eu acho que esse foi o ponto alto da entrevista, mas a internet vibrou com outro ponto. Quando a Renata Vasconcelos falou, o senhor já deu declarações dizendo que se fosse dono de uma empresa, não contrataria uma mulher com o mesmo salário que um homem. O senhor se coloca do lado dos homens que pagam mais, os empresários que pagam mais para homens do que para mulheres. Aí ele falou, bom, isso aí não é um presidente que tem que resolver, tá na CLT que os dois têm que ganhar igual, a mulher que detecta um caso como esse, que vá denunciar no Ministério Público do Trabalho, e são essas ferramentas que a sociedade tem para resolver essa questão, não cabe a um presidente. A Renata Vasconcelos insistiu, falou, cabe a um presidente sim, aí ele usou um exemplo que gerou o ponto alto da entrevista de ontem no Jornal Nacional, que a internet foi a loucura. Olha o ping-pong de rebatida, de batida de um lado e de outro, e o Bolsonaro também termina dando uma sacudida aí na Globo. Mas é lógico que te faria, mas estou falando que o Ministério Público do Trabalho pode ser questionado. Eu estou vendo aqui uma senhora e um senhor, eu não sei o certo, mas com toda certeza há uma diferença salarial aqui. Parece que é muito maior para ele do que para a senhora. São cargos semelhantes, são iguais. Candidato, deixa eu só, desculpe, até eu vou interromper vocês dois. Assim, eu poderia até como cidadã e como qualquer cidadão brasileiro fazer questionamentos sobre os seus proventos, porque o senhor é um funcionário público, deputado há 27 anos, e eu, como contribuinte, ajudo a pagar o seu salário. O meu salário não diz respeito a ninguém. Eu posso garantir ao senhor, como mulher, que eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem que exercesse as mesmas funções e atribuições que eu. Mas agora eu vou devolver a palavra ao senhor, para o senhor continuar o seu raciocínio. Pode ter certeza, né? Você vive em grande parte aqui de recursos da União. São bilhões que recebem o Sistema Globo de recursos da propaganda oficial do governo. São concessões. Mas vamos lá. Não pregue-me essa pecha que eu defendo isso, porque se eu tivesse defendido um dia, teria um discurso meu na Câmara. Aí, vamos lá, Joel, ouvindo a tua opinião aí, esses pontos colocados pelo Caio, trazidos aí, né, que foram os pontos destacados da entrevista com o candidato Jair Bolsonaro, ele conseguiu, na tua opinião, desestabilizar os entrevistadores ali e, consequentemente, se dar bem aí nessa estratégia dele de ampliar o eleitorado? Você acha que ele conseguiu ampliar ou falou para os convertidos, digamos assim, só que com a amplitude da audiência do principal telejornal brasileiro? Bom dia, Edgar. Assisti a entrevista ontem, os entrevistadores da Globo tentaram pegar o Bolsonaro de várias maneiras, né? O Bolsonaro retoricamente se saiu bem, concordo com o Caio aqui, ele se saiu bem nessas respostas, mas eu não acredito que tenha mudado muito a avaliação de quem está assistindo, sabe? Quem gosta dele vibrou com cada uma delas, gol, não sei o que, mandou bem, imitou. Quem não gosta dele continua tendo as mesmas opiniões de sempre. Olha, alguém que está sem propostas, alguém que faz parte de uma velha política brasileira, alguém que tem muito mais pose, frases de efeito do que substância. Eu acho que ele não foi capaz de mudar muito isso, mas, de um certo ponto de vista, como ele é o líder, sem o Lula ele é o líder das pesquisas, manter isso e não ser danificado pelas muitas tentativas dos entrevistadores é uma vitória, e tem um elemento a mais aí. Essa vitória não foi qualquer uma, foi uma vitória que ele conseguiu provocar e danificar um pouco a imagem da Globo. E tem muita gente no Brasil hoje em dia, mesmo as pessoas que estão revoltadas com a política, que também tem um pouquinho de revolta, de ressentimento contra a Rede Globo. Nesse sentido, então, sim, eu acredito que ele saiu vencedor aí. Vamos lá, o Trindade, diretamente de Brasília, está acompanhando a nossa conversa aqui. Bom dia para você aí na capital federal, Trindade. Pois é, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Enquanto os Bolsonaros, os Alckmins, os Gomes, os Dias e Tais fazem essa campanha aí que a gente vê nas ruas só por imagem, não tem mais aqueles comícios, o Palácio do Planalto já está sendo reformado ali, o mármore da rampa principal já está sendo trocado para o próximo presidente, que ninguém sabe. Nessas entrevistas aí, a gente vê claramente que os candidatos estão se abrindo. Edgar e Joel, nós estamos assistindo uma mudança no perfil do candidato ideal para o eleitor. E este não é um fenômeno brasileiro, a gente vê em vários países todo mundo pedindo exatamente isso, cara limpa. O Bolsonaro ontem mostrou ele mesmo, é aquela frase clichê, né? Bolsonaro sendo Bolsonaro. Por isso eu concordo que ele confirmou ali as teses dele, que muita gente acha malucas, loucas, homofóbicas e, enfim, discriminatórias, mas a sociedade tem muita gente que pensa assim. Eu me perguntava aqui por que nenhum partido no Brasil assumia essas teses. Elas têm ali
de 20% a 30% de apoio da população. Pena de morte elegeu muita gente e parou de ser defendida, né? A pena de morte foi uma defesa forte, por exemplo, do ex-deputado, hoje morto, Amaral Neto, e ele sempre foi reeleito. Agora, para transformar essas teses em tese majoritária, ou seja, a eleição de um governador ou de um presidente da República, aí é outra conversa. Então, o Bolsonaro foi o Bolsonaro, é por isso que ele está na frente das pesquisas quando, evidentemente, sai a candidatura fake de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ele está por isso aí, tudo isso aí. O Caio fez o resumo, eu entendi perfeitamente que ele ouviu a Jovem Pan e partiu para cima, desgastou a imagem da TV Globo, que tem um grande desafio, de sair TV Globo depois dessas eleições, que está apanhando de todos os lados. É engraçado, né, Edgar e Trindade? O Bolsonaro, ele se saiu bem nas 3 sabatinas pelas quais ele passou até agora. Nos debates com outros candidatos, a minha avaliação é que não, ele ficou mais apagado, ele ficou mais de lado, assim, ele não foi o alvo, não foi o foco da conversa. E numa sabatina como essa, em que tentam pegar ele de todas as maneiras, especialmente nessas pautas mais progressistas de machismo, de homofobia, ele tá muito preparado para isso, se sai bem. E no caso da Globo, a Globo é vulnerável em muitas dessas pautas, por exemplo, na ditadura. Então ele tem uma resposta muito fácil ali e acabou crescendo em cima dos entrevistadores. Gente, para quem gosta do Bolsonaro, os que já estão cativados por ele, vibraram, porque o Bolsonaro tem aquela figura de que fala mesmo, fala na cara, fala o que quiser. Aí eu tô vendo uma muito boa. O Bolsonaro, ele ganhou o debate ontem porque ele anunciou o apartamento dele, ele falou, tá à venda, quem quiser e tal. Anunciou o apartamento, cutucou o Bonner pelo divórcio, jogou na cara da Renata que ela ganha menos do que o Bonner, fez os entrevistadores admitirem que o kit gay não deve ser exibido na televisão e ainda gerou outra nota da Globo sobre 1964. Foi meio esquisito o Bonner e a Renata deixarem esse show aí do Bolsonaro, mas rolou. E falei da Luciana Gimenez também, né? E ainda falou da Luciana Gimenez. E o Bonner falou que assistiu a Rede TV. Ainda mais engraçado que essa coisa da bravata da cartilha de educação sexual infantil, nem era a cartilha, né? É um livro da Companhia das Letras. É um livro da Companhia das Letras, e eu acho que o ponto ali é que nenhum candidato pode mostrar nenhum documento e nenhuma coisa ali. Não é a questão de mostrar este livro. O Ciro também não pôde mostrar a cartilha lá da recuperação de crédito. A Globo já ter deixado isso claro também, né? Pareceu que não mostre esse livro, não é isso. Ficou super mal daí, porque parece, supostamente é um livro que mostra-se nas escolas todo dia para as crianças, mas aqui no jornal não poderia mostrar para crianças. Ficou estranho. Mas porque o Bonner virou e falou, não mostra porque é desrespeitoso. Não, eles deixaram de um jeito desrespeitoso de você, Bolsonaro, tá desrespeitando um acordo que a gente fez com os seus assessores de não mostrar nenhuma documentação. Agora, quem quer acreditar no lacre, acredita no lacre. Não, mas teve uma frase da Renata. A Renata falou assim, se crianças não podem ver, algo nessa linha. Mas eles mandaram mal ali na explicação. Mas a questão é que não se pode mostrar nada, nenhum documento. O Ciro não pôde, ele também não pode, os outros também não vão poder. Em relação à Renata, lacre, ele expor ali, que se ela ganha menos que o Bonner, eles nem ocupam a mesma posição, não têm o mesmo tempo de casa. Na verdade, não faz o menor sentido. É meio que o Joel falou, quem não gosta do Bolsonaro, continua achando Bolsonaro o ó. E quem gosta do Bolsonaro quer acreditar nesses lacres. Então, assim, é isso. Agora resta saber se os indecisos ali ficaram mexidos com, enfim, os lacres ou com a falta de conteúdo no que ele tem para dizer. Vai, Trindade. Essa história de mostrar documentos aí é para evitar bravatas, tipo, tem um processo aqui contra tal candidato, né? E não abre o processo, evidentemente que não dá tempo. Sim. Por outro lado, também, a gente vê claramente ali que, com a concordância da TV Globo, esses debates, que na verdade viraram debates, não é mais uma entrevista, né? Se transformaram ali num desafio. Então, é muito perigoso. E ontem eu falava ali que estava em jogo não só os votos e a imagem do candidato, mas também dos entrevistadores. E isto está se confirmando e muita coisa vem pela frente. Ô, Trindade, vamos dinamizar. Quer completar? Só para fechar, para a gente mudar o assunto, Joel. Acho que tem um ponto ali que é um ponto vulnerável do Bolsonaro que não foi devidamente explorado.
quando ele falou da questão, pautas liberais que ele traz do Paulo Guedes, por exemplo, direitos trabalhistas. Ele fala em reduzir direitos trabalhistas. Isso, se bem explorado, pode ser bastante danoso para a campanha dele aqui no Brasil, porque tem muita gente da população que sim, gostaria de mais segurança, quer um governo forte, que bote ordem na casa, mas se você for falar que vai tirar direito trabalhista, muita gente não vai gostar de ouvir isso. Mas ele foi questionado sobre isso. Ele falou, o Bonner falou, quais direitos trabalhistas? O senhor não acha que é justo o eleitor, aí ele corrigiu, o trabalhador ficar sabendo antes? Quais você vai retirar? E ele porque não respondeu. Ele não respondeu. Ou tem direito de desemprego, é porque ele fala ou tem direito de desemprego, né? Ou tem emprego, mas não tem direito. Isso potencialmente é algo que pode ser danoso para ele, porque as pessoas não vão aceitar fácil assim uma reforma trabalhista muito radical. Mas é exatamente esse o meu ponto. Ele fica conseguindo não responder, só responder aquilo que ele já tá careca de responder, então ele sabe treinado de kit gay, não sei o quê, e ninguém consegue pegar o cara na curva, que nem peixe ensaboado. Ele não conseguiu ser desconstruído em nenhum momento da entrevista, ele não ficou desconfortável, porque foi perguntado as mesmas coisas, a mesma retórica que ele tem sempre. Então, na ponta da língua ali. Essa entrevista no Jornal Nacional, a maior audiência de um telejornal, na maior emissora do país, você tem muito mais a perder do que ganhar. E o Bolsonaro não perdeu nada ontem.